Olá, librianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos para mais uma leitura do mês de setembro de 2020, válida para todos os librianos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Libra, setembro de 2020, parte geral. Florescimento, Rainha de Ouros, muito bom. Muito bom principalmente para questões materiais. E quando eu falo de questões materiais, eu tô falando de dinheiro, trabalho, casa, corpo, projetos, negócios, enfim. Rainha de Ouros é uma carta de nutrição de tudo isso. E aqui chama-se florescimento, algo que floresce, né, que desabrocha. Um dos panos de fundo. Vamos esperar o próximo aqui para a gente fazer a leitura em conjunto das duas cartas. Libra, setembro de 2020, parte afetiva, parte material. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é uma energia, assim, de uma forma geral, é uma energia de sonho, né? De gente sonhar, de nós alimentarmos os nossos sonhos, enfim. É uma carta de gentileza também. Num sentido mais prático, é uma carta muito ligada ao romantismo, à energia do romance, né? Aqui a gente pode falar também porque temos uma carta do elemento água, né, do naipe de copas, e uma carta do elemento terra, que chama-se florescimento. Então, água, terra, um terreno fértil, vamos dizer assim, para esse florescimento, né? Seja lá o que for, né, o que vai significar esse florescimento para cada um, né? As cartas aqui favorecem tanto a vida material, de uma forma geral, quanto a vida emocional, tá? Um pano de fundo bem legal. Vamos lá, parte geral: 5 de copas, rainha de paus, 6 de paus, valete de copas e repressão. O centro aqui tá bacana, as extremidades tem alguma questãozinha, né? Então vocês abrem a leitura, essa primeira carta eu geralmente associo com a energia que vocês estão trazendo do passado. E temos aqui um 5 de copas, que nesse tarô chama-se apego ao passado, e o personagem está segurando, agarrado a uma caixa, né? Eu falo que quando essa carta sai numa leitura, essa caixa precisa ser jogada fora, né? Geralmente um 5 de copas é uma carta que fala de alguma lamentação, de alguma coisa que não deu certo no passado. Então, é uma carta que pede para essa caixa, né, ser jogada fora, pede uma mudança de foco, parar de focar naquilo que porventura não tenha dado certo, tá? Como as cartas que, né, já entram aqui no mês de setembro, né, as próximas cartas são muito positivas, eu tenho a impressão que vocês conseguem tirar esse foco que eu tô falando aqui, jogar essa caixa fora, né? A atitude aqui dessas 3 cartas estão bem positivas. Inclusive, a Rainha de Paus é uma carta muito ligada à energia da independência, da autenticidade, de vocês serem verdadeiros com vocês mesmos, né? E
aqui também, nesse tarô, a Rainha de Paus, ela chama-se o compartilhar, né? Então mostra alguém que tem algo para compartilhar com os outros. E vem seguido aqui do sucesso, né? O Seis de Paus, tanto no tarô tradicional quanto nesse tarô, tem um significado bem parecido, que é de sucesso, que é de reconhecimento por parte de outras pessoas. Então, outras pessoas reconhecendo isso, seja lá o que for, que você compartilha com os outros. O Seis de Paus é uma carta de conquista, uma carta de vitória, uma carta de superação também. Então, mostra a superação também desse Cinco de Copas, né? Aqui já mostra nessas duas cartas vocês com bastante sucesso, né? E essa carta aqui da compreensão, do Valete de Copas, mostra que vocês ainda têm mais para mostrar, né? Estão um pouco receosos, talvez, como esse pássaro aqui está na beiradinha da gaiola, pronto para voar, mas ainda tem um certo receio, né? Num sentido mais prático, porque isso aqui é um valete, né? Um valete de copas. Pode sim estar falando de alguma comunicação. Os valetes são mensageiros, né? Temos aqui um pássaro que é símbolo de comunicação também. Alguma mensagem que chega, e no caso aqui é um valete de copas. Geralmente isso tem algum teor amoroso, romântico, enfim, mas aí é mais específico, né? Leitura terminou com 10 de paus, que aqui chama-se repressão. É uma carta muito associada a expectativas, altíssimas expectativas. É uma carta que geralmente fala de um certo peso em cima dos ombros. Então, pode acontecer aqui alguma coisa dentro do mês de setembro que vai gerar aqui muita expectativa, mas aí fica o alerta aqui, né? Porque essa carta, ela, como eu disse, ela fala de um peso. No fundo, ela mostra um desequilíbrio energético, né? Você pode vir a se sentir cansado, né? Pelo peso, pelo excesso. Num sentido assim mais prático, pode até falar para alguns de muito trabalho, por exemplo, e isso gerando um cansaço. Para outros é aquilo que eu falei do excesso de expectativa, mas isso também gerando um certo desequilíbrio energético. Bom, vamos seguir em frente. Daqui a pouco no final da leitura eu vou fazer os cruzamentos, a gente vai voltar nessas cartas, tá? Na parte emocional, tá? Rei de ouros, 3 de espadas, enamorados, 10 de paus e a força. Então vamos falar para quem tá solteiro primeiro, né? Mesmo para quem tá solteiro, eu vejo aqui que vocês têm, pelo menos a maioria, né? Alguém em mente, né? Porque a primeira carta é uma figura da corte. Aqui, independentemente de você é homem, se você é homem ou mulher, se você gosta de homem ou mulher, não interessa. É uma figura da corte, é uma pessoa aqui, né? Só que existe aqui alguma tristeza, ou alguma mágoa, ou alguma situação mal resolvida, ou entre vocês, ou simplesmente dentro de você por algum motivo, né? Agora, esse centro da leitura aqui é uma carta que fala de escolhas, é uma carta que fala de livre-arbítrio. É uma carta também, aqui ó, chama os enamorados, é uma carta que fala de relações íntimas também, o encontro do eu com o outro. Mas, no seu sentido mais energético, mais profundo, é uma carta muito associada ao livre-arbítrio, à escolha, né? Então, você pode escolher
Onde é que você investe a sua energia? Em quem você investe a sua energia? No outro ou em você mesmo, né? Porque há aqui um desgaste, novamente, né? O 10 de paus e o 10 de paus está refletido aqui com o 3 de espadas, né? O 3 de espadas é uma carta que a imagem dela dispensa comentários, né? Fala muito por si mesmo. O 10 de paus é aquela carta do peso, do excesso de expectativa, do excesso também no sentido de fazer muito em uma situação e receber pouco. Então veja onde é que você se encaixa nessas interpretações que eu estou fazendo. Agora, isso aqui no centro da leitura é uma carta que fala de poder, o poder do livre-arbítrio. Então você pode escolher, por exemplo, não alimentar esse excesso de expectativa, não alimentar essa mágoa, essa tristeza, ou seja, o que for aqui, né? A carta dos enamorados é uma carta que fala que você tem outras opções também, ou seja, você não precisa focar em algo que não tá te fazendo bem, que tá te desgastando energeticamente, tá? A força, terminando a leitura, é uma carta muito de autoconhecimento, autodomínio, né? Porque aqui realmente é necessário isso, né? Essa carta fala mesmo de força interior, tá? Tem o símbolo do infinito aqui que fala do equilíbrio, o equilíbrio entre o dar e o receber, porque aqui a gente vê um desequilíbrio, né? Alguns de vocês podem ser aquele tipo de pessoa que se doa muito numa relação ou que cria muita expectativa numa relação, embora eu ainda esteja falando com solteiros, né? Mas se vocês têm um interesse em alguém, esse excesso tá aqui, né? Agora, aqui dois arcanos maiores bem poderosos, né? De livre-arbítrio, de escolhas, de possibilidades, inclusive, e de empoderamento, força interior, autoconhecimento, domínio do seu eu inferior. Falei para os solteiros, né? Então, essa carta aqui fala de possibilidades, tá? É claro que a gente vê que há aqui algum incômodo e que vocês precisam lidar com isso, né? Precisam ter essa força aqui primeiro, mas se vocês ficam sozinhos, é por uma opção, tá? Tem uma questão aqui de opção. Vocês podem escolher. Não é por falta de opção que vocês vão continuar solteiros, né? Apenas se quiserem, tá? Para quem já está num relacionamento, é óbvio que isso aqui não é para todo mundo, né? Não é todo mundo do signo de Libra que está num relacionamento e que está passando por alguma questão aqui de desgaste, vamos dizer assim, né? Aqui há um desgaste, né? Óbvio. Aqui eu diria a mesma coisa, né? Livre-arbítrio. Onde é que você coloca a sua energia? Em situações que desgastam ou em situações que te empoderam, né? O empoderamento aqui, ele vem pelo autoconhecimento, tá? Você se conhecer melhor vai fazer com que você tenha uma vida afetiva melhor, de maior qualidade também, né? Sim, essa carta aqui pode mostrar que alguém nessa relação, seja você ou o outro, porque a gente pode fazer também dessa forma, né? Ou você ou o outro se doa mais nessa relação. E aí gera desequilíbrio, mágoas, ressentimentos, né?
escolhas, tá? Bom, vamos lá para parte material agora. Trabalho, dinheiro, casa, corpo, negócios, tudo que tem a ver com a sua vida material. 8 de copas, o Papa, a sacerdotisa, a morte e um 8 de espadas. Ai, 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 ai. Três arcanos maiores aqui no centro da leitura. Vamos lá, vamos começar do começo. A primeira carta, o 8 de copas, é uma carta mais introspectiva. Para alguns existe aqui alguma mudança, ou existiu, já que é a primeira carta e eu associo com o passado, né? Pode ter havido aqui alguma mudança na sua vida material. Mais uma vez, vida material, eu tô falando aqui não só de trabalho e dinheiro, mas pode ter a ver com casa, então para alguns pode ser mudança de casa, relação com o próprio corpo também, então veja onde isso aqui vai fazer mais sentido, tá? Para alguns aqui, então, houve uma mudança. Vocês se desapegaram de algo, deixaram algo para trás, seguiram em frente, tá? Já entrando aqui no mês de setembro, né? O Papa, a Papisa, ou a sacerdotisa, né? São cartas muito espirituais, são cartas muito ligadas à energia da lição, do comprometimento, da seriedade. Mas assim, me dá uma sensação de que a mudança ela continua, né? Temos aqui a carta da morte, temos a leitura abre com o 8 de copas, mostra que vocês já vêm passando por alguma mudança. E essa mudança ela continua no mês de setembro, ela continua reverberando aqui de alguma forma bem forte, eu diria, porque temos aqui a carta da morte, né? Que é uma carta de desapego, é uma carta de transformação, de metamorfose, né? Mas tudo muito alinhado aqui com o plano superior, eu diria, né? Com duas cartas muito espirituais aqui, tá? A sacerdotisa aqui no centro pede da sua parte tranquilidade, paciência, sabedoria e discrição, né? Não sair contando tudo para todo mundo. Discrição, tá? Temos aqui grandes mudanças na sua vida material, pode ser algo bom para uns, pode ser algo não tão bom para outros. O fato é que, para alguns, essa mudança, essa grande mudança, pode trazer algum receio, algum medo. Agora, assim, o 8 de espadas é uma carta mental, né? Tem a ver com a sua mente, com os seus pensamentos, com o tipo de pensamentos que você alimenta. Não é uma carta positiva, mas você pode controlar isso, você pode dominar. É uma questão de autoconhecimento, é uma questão de empoderamento. Essas cartas vão se cruzar aqui quando eu fizer o cruzamento das cartas, né? Temos transformações, né? Transformações que levam a uma certa insegurança, mas aqui essa insegurança é pensamentos menos positivos que alguns de vocês podem vir a alimentar caso vocês não se sintonizem aqui com a energia da força, que por um acaso, né, bem entre aspas, é uma carta de coragem, um arquétipo de coragem, né? Então vejam bem. Medo, coragem, só que isso aqui é um arcano maior, se sobrepõe, tá?
Então aqui não dá nem para eu fazer aquela leitura assim, ah, se você está procurando, se você já tem um emprego, não. O que eu vejo aqui é uma transformação. A gente pode até considerar assim, ah, se você não tem um emprego, vai haver uma transformação e você vai ter um emprego? Pode até ser, mas a gente não está muito claro, muito explícito aqui, uma energia de um novo começo, né? Embora a gente tenha visto aqui, ó, que o pano de fundo da leitura de vocês foi bem positivo, né? Cavaleiro de Copas com florescimento, que fala de um terreno fértil, mostra algo florescendo, né? Então, a gente tem sim algumas cartinhas difíceis aqui na leitura que precisam de uma atenção. Atenção no sentido de vocês não se deixarem levar por essas energias. Atenção no sentido de vocês se desfocarem disso, né? Focarem aqui, ó, no seu autoconhecimento, no seu poder. Duas cartas que falam de poder aqui, né? Cruzamentos, então. Primeira coluna que tem a ver aqui com a energia que vem do seu passado, né? 5 de copas, 8 de copas. Então, emocionalmente temos aqui alguma questãozinha menos positiva, vamos dizer assim, né? Aqui, essa combinação ela é até positiva porque o 5 de copas mostra um apego, né? Mostra uma necessidade de mudar o foco e o 8 de copas é essa mudança de foco, é o seguir em frente, mesmo que haja sentimento, mesmo que haja um incômodo, eu resolvo seguir em frente. E esse seguir em frente pode ter a ver, né, com uma pessoa, para alguns, mas também pode mostrar aqui uma mudança de foco no sentido de vocês se focarem na prosperidade material, na abundância material, em outras áreas da sua vida, né? Então você se desapega de algo, segue em frente e foca-se em outras coisas. Aqui já entrando na energia do mês de setembro. A Rainha de Paus, um 3 de espadas e o Papa. Então, vocês ainda lidando aqui com essa energia emocional, né? Um pouco mais difícil. O 3 de espadas é uma carta de espadas, tem a ver com pensamentos que causam dor, enfim, que são ligados a mágoas, a ressentimentos, mas parte dos pensamentos. Então, é algo que pode ser mudado também, tá? A carta do Papa e a carta da Rainha de Paus são cartas que falam muito de nós sermos verdadeiros conosco mesmos, tá? Autenticidade, comprometimento, em primeiro lugar com você mesmo, né? Em seguida com os outros também, mas principalmente com vocês mesmos. Aqui vocês têm uma luz própria, um brilho próprio que vocês podem compartilhar com os outros, né? Desde que vocês não fiquem focados nesse 3 de espadas, tá? Para quem vive triângulos amorosos, isso aqui pode estar falando disso? Pode, né? E isso tá para quem vive, né? Óbvio que não é todo mundo que vai assistir essa leitura que está vivendo um triângulo amoroso, tá? Não estou afirmando isso, não coloquem minhocas na cabeça, tá? Para quem vive um triângulo amoroso, existe aqui uma dor, um sentimento de traição realmente, né? E aí vocês precisam lidar com isso, porque aqui aparece para quem vive um triângulo, mas não são vocês que são a pessoa que está de fora, né? Vocês são a pessoa
que tá dentro do relacionamento oficial, vamos dizer assim, né? É hora de seguir em frente, pelo que eu tô entendendo aqui dessa leitura, tá? Então, isso aí foi um recado bem específico, né? Seguindo em frente com a leitura, foi só um parêntese, né? 6 de paus, enamorados e sacerdotisa. Então, enamorados falando de escolhas e livre-arbítrio, tem um pouco a ver com essa questão do seguir em frente, é hora de seguir em frente, tá? Vocês têm opções na sua vida, vocês têm o poder do livre-arbítrio, tem aqui a carta da conquista, do sucesso, da vitória. E sacerdotisa, vocês aqui sejam discretos, né? Hajam com sabedoria. Não cantem as suas vitórias ainda, tá? Porque tem alguma vitória aqui, tem alguma questão de conquista. Mas essa carta pede um pouco de discrição da sua parte. Valete de copas, 10 de paus e a morte. Então, novidades na sua vida que podem trazer transformações, mas que ao mesmo tempo traz aqui um sentimento de pressão. Vocês se sentem de alguma forma pressionados, podem ser pressionados por outras pessoas, circunstâncias ou por vocês mesmos, né? Porque é um momento de transformação profunda, né? O pássaro, como eu disse, está aqui prontinho para voar, né? Mas há um certo receio, há esse sentimento de pressão, né? Talvez a pressão justamente por ser um período de grande transformação, né? A carta da morte fala de uma grande mudança na vida, né? Novamente o 10 de paus aparece 2 vezes, é essa carta da pressão, né? Junto com a força, que é um arcano maior que fala de coragem, empoderamento e autoconhecimento, é positivo. Vocês só não podem se deixar levar aqui pelo 8 de espadas, mas aqui é um arcano maior, ele se sobrepõe a essas cartas aqui, tá? Se sobrepõe ao medo, se sobrepõe a essa energia da pressão, né? Do se sentir pressionado, se sentirem sob pressão, né? E mostra que vocês tendo força interior o suficiente para superar esse período de transformação, de pressão e superar aqui eventuais medos e inseguranças, tá? Cruzando as cartas em X. Esse 10 de paus com a morte é muito parecido com esse 10 de paus com 8 de copas, né? Porque o 8 de copas, assim como a morte, fala de um período de transformação, de transição, de desapego, né? E vocês, com isso, com esse período de transformação, vocês sentindo-se, de certa forma, pressionados, sentindo aqui um peso, vamos dizer assim, né? O peso desse momento, tá? 5 de copas com 8 de espadas. Aqui vocês precisam realmente lidar com isso, né? Não ficarem apegados a questões que não deram certo no passado, não ficarem pensando aqui, né? Ah, se algo não deu certo no passado, então não vai dar certo nunca, né? Pensamentos negativos. Não, tá? Livre-arbítrio é bem o centro da leitura de vocês, né? Tá aqui no centro da parte afetiva, mas é o centro de toda a leitura. Vocês podem escolher como se sentirem, como que vocês vão pensar, que tipo de pensamento vocês vão alimentar, né? Que tipo de sentimento vocês
vão alimentar, quais as pessoas que vocês querem na sua vida, as situações, enfim, tudo é uma questão de livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não combina aqui com vitimização, tá? Papa com valete de copas. O valete pode, como eu disse, pode falar aqui de alguma notícia, alguma mensagem, né? E vem junto com o Papa. É algo sério, né? É algo que envolve uma energia aqui de responsabilidade, de comprometimento, algo que pode ter a ver com alguma questão institucional, mais burocrática também. Rainha de Paus com a morte, aqui vocês, essas cartas aqui, né, Rainha de Paus, Valete de Copas, mostram vocês se libertando, né, ganhando maturidade, ganhando responsabilidade, se libertando, ganhando independência. Seis de Paus com a sacerdotisa é aquilo que eu falei, porque o Seis de Paus é uma carta de vitória, né? Mostra que há alguma vitória de vocês, né? Só que a sacerdotisa pede discrição, né? Não sair contando tudo para todo mundo, ao menos num primeiro momento, né? E embora a leitura tenha aqui alguns momentos difíceis, como eu disse, né, o pano de fundo está bem favorável tanto para a vida afetiva quanto para a vida material, né? Mas a gente vê aqui que o mês de setembro parece que vocês já vêm passando por transformações, né? E essas transformações elas continuam de forma bastante intensa aqui no mês de setembro, tá? Vamos finalizar com a última carta. Libra, setembro de 2020. E no final de setembro, alguns librianos já começam a fazer aniversário, então já deixo aqui meus parabéns, as minhas felicitações também, tá? Libra, uma mensagem aqui para o mês de setembro. Paixão, fé. Vou ler a mensagem da paixão e a fé fica aqui no pano de fundo, né? Fé tem a ver com nós acreditarmos em algo que ainda não está manifestado, né? Algo que você ainda não pode tocar, né? Sentir com os seus 5 sentidos. Bom, vamos lá, vamos ler a energia da paixão. Alguma paixão pode acontecer nesse mês, e quando eu tô falando de paixão, tô falando no sentido amplo, né? Pode ser paixão por uma pessoa, mas pode ser por um projeto, por exemplo, né? Algo que vai te despertar a paixão nesse mês de setembro pode te trazer ao mesmo tempo um sentimento de fé na vida, enfim, né? Recomendo que vocês assistam essa leitura outra vez no final do mês. Faz toda a diferença, viu? A compreensão da mensagem se altera com o passar do tempo, né? Então assistam agora e assistam no finalzinho do mês novamente. Paixão. Você já deve ter percebido que todas as vezes que efetuamos mudanças na nossa vida, mesmo mudanças difíceis, acabamos nos sentindo mais reais, como se fôssemos subitamente preenchidos por uma deliciosa vitalidade que já não nos suspeitávamos capazes de sentir.
Então, só mais um parêntese aqui. Acabamos de fazer a leitura onde tinha questões de mudanças, de transformações, e aqui vem falando disso também, né? No entanto, mudar requer assumir riscos e enfrentar o desconhecido, o que é muito assustador. Por essa razão, muitas vezes permanecemos apegados a velhas crenças ou padrões, agarrados ao conforto daquilo que já conhecemos. Essa imobilidade é perigosa para a nossa alma, razão pela qual, vez ou outra, atraímos para a nossa vida uma paixão. Pode ser paixão por uma pessoa, por um trabalho, por um projeto ou por nós mesmos. Qualquer que seja a sua forma de manifestação, a paixão vem envolvida por uma força praticamente irresistível, e sua função maior é nos ajudar a sair desse estado de morte e imobilidade. Agora preste atenção, a paixão é uma força selvagem e para lidar com ela de modo seguro é imprescindível que você invoque a presença e a sabedoria de seu eu superior. Só assim você conseguirá unir sabiamente essa poderosa força à compaixão do seu coração. Essa é uma chave preciosa para lidar com essa energia, que o ajudará a dar os passos que precisam ser dados em segurança. Não use a paixão como justificativa para atitudes de covardia ou desconsideração para com os outros ou com você mesmo. Se a paixão veio a você hoje, talvez você esteja se sentindo desvitalizado, entediado ou estagnado na vida. É muito importante que você compreenda a paixão que se aproxima como sendo uma mola propulsora e libertadora. Se for assim entendida, com certeza ela levará você a vencer a inércia, romper barreiras que pareciam intransponíveis, caminhar em direção ao novo e voltar a se sentir cheio de vida e energia. Ao ser atingido pela flecha da paixão, receba a sua força. Mova-se, você está sendo, neste exato momento, guiado a transformar o que for necessário em sua vida, até que a vida volte a valer a pena para você. É isso, librianos. Leitura forte. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações e não deixem de assistir essa leitura novamente no final do mês. Tudo de bom para vocês no mês de setembro. Namastê!